Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao módulo talvez o mais importante do nosso curso. É o módulo 0. Por que eu chamei módulo 0? Eu chamei módulo 0 porque você pode assisti-lo quando você quiser. O meu conselho é que seja o primeiro a ser assistido, mas não é necessário, porque ele se encaixa em qualquer momento, porque é um módulo dedicado à degustação, é um módulo prático, onde você vai aprender os exercícios necessários para finalmente conhecer o vinho de verdade. Os exercícios, as técnicas de análise sensorial, que vão permitir a você de conhecer o vinho pelo que ele é realmente, pelo que ele se apresenta, não pelo rótulo, não pela nota do aplicativo, não pela medalha que o crítico ou o concurso otorgaram a esse vinho ou deixaram de otorgar, não pelo pitaco do amigo, não, pelo que o vinho apresenta na sua degustação, na sua boca, aos seus sentidos. Para isso, vai ser necessário que você preste atenção nessa aula, nessas aulas todas desse módulo, porque eu vou ensinar para você, vou mostrar para você as técnicas de análise sensorial, que são técnicas simples, porém precisa ser aplicada com atenção e ser treinada ao longo do tempo. Basicamente, você assistindo esse módulo, você adquire as técnicas, se apropria dela. É ao longo dos outros módulos em que a gente vai ver a produção do vinho, a gente vai ver a história do vinho, a gente vai ver as regiões principais produtoras de vinho, enfim. Enquanto os outros módulos rolam, você vai poder praticar sempre toda a vida a degustação de acordo com o que vai aprender hoje. Então, vamos começar, vamos ao nosso módulo de degustação. Dê uma olhada no site que às vezes tem umas coisas bonitas por lá, viu? A degustação. Então, o que é a degustação? A degustação praticamente é um exercício de aplicação de técnicas muito simples, na qual você vai decifrando o vinho, vai descobrindo o vinho, vai compreendendo o que o vinho transmite para você. Basicamente, utilizando os seus sentidos. Seus sentidos que estão envolvidos na degustação são os 4 sentidos. A visão, através do qual você vai ver a cor, vai avaliar o tipo de cor, a intensidade da cor e a tonalidade da cor. O olfato, para os cheiros e os aromas. O gosto, sabores e aromas por meio do retrogosto também. E o tato, as sensações cutâneas na boca e na garganta que o vinho lhe transmite. A degustação se divide em 3 grandes partes: análise visual, análise olfativa e análise gustativa. A análise visual é aquela em que você, mediante digamos assim, a observação da cor do vinho, você vai analisando algumas informações e vai imaginar, vai pensar como é que esse vinho se comporta mais à frente. Mas entraremos mais em detalhe na parte exatamente da análise visual. Por enquanto, veja que nós precisamos verificar que existem muitas tonalidades diferentes na cor do vinho. Veja algum detalhe muito interessante, por exemplo, o mesmo vinho muda de cor com o passar do tempo. O mesmo vinho, claramente, se você abre em uma idade mais avançada, ele terá modificado sua cor, porque o vinho, temos que lembrar que é um ser vivo, o vinho evolui com o passar do tempo, o vinho não morre, quando muito vira vinagre. Mas, enfim, tem naturalmente uma vida útil como todos os seres vivos. Então, por exemplo, um vinho branco, ele com o passar do tempo, ele vai ganhando a cor dele se torna mais intensa, vai de um amarelo mais claro a um amarelo mais dourado, até chegar a um amarelo que, geralmente, como essa cor aqui, é sinal de um vinho que já passou, já oxidou. O oxigênio que o vinho absorveu ao longo desse tempo fez com que sua cor ficasse muito escura, já não dá mais para consumir, a não ser que seja algum vinho específico que tenha essa cor mesmo, mas aí são poucos no mundo. Enquanto que o vinho tinto, pelo contrário, olha só, em lugar de intensificar sua cor, ele perde a cor. Por quê? Porque o que forma a cor do vinho tinto são os polifenóis, são os taninos junto com os antocianos. Os polifenóis são substância, vamos dizer assim, sólida dentro do líquido. E essas substâncias sólidas, elas precipitam com o passar do tempo. Elas descem para o fundo da garrafa e formam aquela borra final.
né? Então ali o vinho automaticamente se torna mais claro. Então, com o passar do tempo, o vinho branco ganha intensidade de cor e o vinho tinto perde intensidade de cor. Aí vamos para a parte da análise olfativa, que é a segunda etapa. Na análise olfativa, nós precisamos fazer um exercício de investigação. Ao que é que eu estou me referindo? Bom, você está lá com a sua taça de vinho, nós faremos isso na prática, mas por enquanto, perceba. Você está lá com a sua taça de vinho, você vai cheirar aquele vinho e vai tentar descobrir, vai tentar compreender, vai tentar se lembrar o aroma que você está sentindo naquele momento, a que aroma corresponde de acordo com sua memória olfativa. Ou pelos outros vinhos que andou degustando, ou pelos aromas que você sentiu por aí, geralmente em mercados, em feiras livres, na natureza, né? É muito comum isso acontecer, por isso que você às vezes associa facilmente o aroma do vinho com um aroma de, sei lá, de alguma fruta, pode ser um abacaxi, pode ser uma maçã, pode ser um morango, não é? Então isso aí se chama memória olfativa. Ou você vai identificando aquele aroma dentro do vinho, ou associa a um aroma que você já conhece e coloca essa informação na sua memória olfativa, no seu HD, para que quando você degustar outro vinho, ou aquele mesmo vinho em outro momento, você se lembre daquele aroma e já associa, já sai automático, aroma de abacaxi. Entendeu? Funciona dessa forma. É uma investigação paciente, calma e lenta, mas que não falha. Aqui, naturalmente, existem o exemplo de algumas aromas específicos de algumas castas, mas não precisa se preocupar com isso, não. Por que funciona? Como é que funciona a análise olfativa? A análise olfativa se baseia no fato que o canal do nariz é comunicável com o canal da garganta. Esses dois canais da boca, assim, aqui na garganta, os dois canais, onde entra o ar pelo nariz, onde entra o ar pela garganta, entra e sai, naturalmente, pela boca, na garganta se encontra. Então tem comunicação. Você inspira pelo nariz e expira pela boca, ou vice-versa, ok? Por quê? Porque existe uma comunicação aqui. Existindo essa comunicação, essa ventilação, nós, através da passagem do oxigênio, conseguimos perceber os diferentes aromas. Isso não somente no vinho, vale para qualquer coisa. Por isso que se você estiver gripado com o nariz entupido, você não sente o gosto das coisas, você não sente o sabor dos alimentos. Mas como não sinto o sabor dos alimentos? O sabor não é ligado à boca, às papilas gustativas, etc.? Não. As papilas gustativas é o gosto, o sabor não. Veremos já. Para você se ajudar, para você se orientar, para você ter, assim, vamos chamar, um empurrãozinho, nós temos aqui a nossa roda dos aromas, na qual consta praticamente todos os aromas do vinho, mas você não precisa se preocupar, porque aqui é muita coisa. Então você não precisa se assustar, tomar um susto, digo, pelo amor de Deus, como é que eu vou diferenciar um aroma do outro? Eu não tenho condições, não dá para mim, não dá para você, dá para mim, dá para você, dá para todo mundo. Todo mundo, não existe talento na degustação. Talento existe na pintura, como Rembrandt, como Van Gogh, como Picasso. Talento existe no futebol, como Ronaldinho, Neymar, Ronaldo Fenômeno e vários outros estrangeiros, Messi, Cristiano Ronaldo, para não deixar criado ninguém. Talento existe nas artes, no vinho não há necessidade de talento. Talento talvez para fazer o vinho, mas para degustar, todos nós, todos nós que nos dediquemos um pouquinho com atenção na degustação, podemos se tornar excelentes degustadores, muito melhor do que eu, com toda certeza. Porém, é evidente que para iniciante, começar a ver um troço desse dá meio que um sustozinho assim, não sei se vou chegar lá não, ainda mais no módulo 0 na primeira aula, pelo amor de Deus, será que vai dar? Vai, não precisa chegar aqui, para por aqui, ó, fruta do vinho branco, cítricas, fruta de árvore, tipo fruta polpa branca, por exemplo, e frutas tropicais, como poderia ser um maracujá ou um abacaxi. Até aí a gente chega. Se você não percebe, não sabe se trata de uma maçã golden, maçã verde, uma pera, um pêssego, não se lance, se segure. Fruta de árvore, fruta de polpa branca, está perfeito, está bem descrito o vinho, ok? Com calma você chega nos detalhes. E vamos passar para a análise gustativa. Análise gustativa é o quê? A análise gustativa é não mais
indagar, não mais investigar qual aroma que nós estamos sentindo se corresponde com qual aroma que nós conhecemos, memória olfativa, aquela coisa. Isso aí é análise olfativa. Análise gustativa não é investigação, você não investiga nada. O que é que você vai fazer? Você põe o vinho dentro da boca, deixa ele passear e, de acordo com as reações da sua boca, você vai entender o que é que o vinho tem a lhe dizer. Isso nós explicaremos o passo a passo, mas o assunto da situação, o suco, o resumo é isso aí. Ou seja, a sensação, a reação que a sua boca faz com a introdução do vinho dentro dela, vai lhe dizer o perfil daquele vinho, ok? E o que sobra na sua boca, né, depois de engolir o vinho, de cuspir, depende. Se for uma degustação técnica, o vinho às vezes é cuspido. Se for uma degustação não técnica, você engole o vinho tranquilamente. Eu prefiro, na verdade. Então, depois que você engoliu o vinho, aquilo que fica dentro da boca, aquilo é o sabor, que é a junção do gosto do vinho com o aroma do vinho. Aroma que você, por incrível que pareça, sente na boca também, sob forma de sabor. Por esse motivo que a gente, quando está gripado, não sente o gosto. O gosto sente, que os gostos são 4, são os únicos que você vai sentir, mas o sabor você não sente, porque falta ali o aroma. Ok? Fique com essa aqui, que é uma tabela de temperatura de degustação. Naturalmente ficará com você, até vou sair da frente para você dar um break na tela, talvez até tirar um print para poder depois ficar com ela guardada. Tá tudo aqui. Vinho branco 10, vinho branco rosé 12, vinho tinto 14, 16, 18, 8, essa temperatura de serviço e degustação, ok? Temperatura de degustação que seja 1 ou 2 graus acima da temperatura de serviço não tem problema. Assim como quando se trata de um vinho branco leve, você pode servi-lo tranquilamente a uma temperatura de 6, 8 graus ou então um espumante. Beleza? Então, fique firme, vamos para a próxima aula que a gente vai começar na parte prática, beleza? Um abraço.